A idade medieval era hierarquizada. A mobilidade social era praticamente inexistente. A sociedade do feudalismo era dividida em três classes sociais: o clero, tendo como principal membro a Igreja Católica, a nobreza, composta pelos senhores feudais, e os servos, preenchida pela classe mais baixa e os camponeses. No mundo medieval, a posição social dos indivíduos era definida pela posse ou propriedade da terra, principal expressão de riqueza daquele período. O senhor feudal tinha a posse legal da terra, o poder político, militar, jurídico e até mesmo religioso, se fosse um padre, bispo ou abade. Os servos não tinham a propriedade da terra e estavam presos a ela por uma série de obrigações devido ao senhor e à igreja. Eles não podiam abandonar a terra sem a permissão do senhor. Havia também os ministeriais, funcionários do senhor feudal, encarregados de arrecadar os impostos. Servos. O servo era obrigado a trabalhar nas terras do senhor durante 3 dias por semana. Além disso, tinha de entregar ao senhor parte do que produzia para o próprio sustento. Apenas depois de cuidar das terras do senhor, o servo poderia se dedicar às suas plantações. Dentre as obrigações dos servos estavam a talha, o imposto pago sobre a produção do manso servil; a corveia, trabalho compulsório nas reservas senhorais; as banalidades, imposto pago pelo uso de instalações pertencentes ao senhor, como forno e moinho. Nobres. A nobreza, formada pelos donos dos feudos ou senhores feudais, era a classe mais alta do feudalismo. Dona das grandes propriedades rurais, ela exercia o poder absoluto sobre as demais classes. Dessa forma, a classe se dividia em suzeranos, que eram os donos da terra, e vassalos, que eram servos trabalhadores. Além disso, era responsável pela gestão de leis, concessão de benefícios, administração da justiça, dentre outros. Clero. O clero era composto principalmente pelos membros do catolicismo. Com isso, o cristianismo, sistema controlado pela Igreja Católica, moldou os comportamentos, os ideais e a cultura do homem medieval, tornando a Igreja a instituição mais poderosa do sistema feudal. Cotidiano, mentalidades e aspectos culturais no período medieval. De modo geral, a população estava concentrada no campo. Cerca de 80% das pessoas viviam na zona rural. E, apesar de alguns períodos de maior crescimento demográfico, o número de habitantes era pequeno. O baixo crescimento da população resultava do elevado número de mortes, pois a média de vida na época não ultrapassava os 40 anos de idade. Era comum a morte de mulheres durante o parto e os homens jovens morriam nas guerras ou vítimas de doenças para as quais ainda não se conhecia uma cura. Na sociedade medieval, profundamente dominada pela religiosidade e misticismo, era senso comum interpretar o surgimento de doenças e epidemias como sendo resultados da ira divina pelos pecados humanos. A falta de higiene, de água tratada e de um sistema de esgoto provocou surtos de epidemias que mataram milhares de pessoas. A peste negra é um exemplo. Bastante limitada, a medicina não tinha ainda desenvolvido tratamento adequado para muitas doenças. Os doentes, na maioria das vezes, eram atendidos em boticários ou curandeiras e se medicavam com ervas e rezas. Aliás, essas mulheres curandeiras, que a igreja tratava como feiticeiras, também foram duramente perseguidas e mortas pela Inquisição. Em uma população supersticiosa, a doença era vista como punição pelos pecados. Para se livrar desses pecados, as pessoas faziam penitências, compravam indulgências e procuravam viver de acordo com os mandamentos da igreja, sendo praticamente a única referência para a população em quase todos os assuntos. Já que não havia estados organizados e normas públicas, a igreja assumia a tarefa de controlar e organizar a sociedade. O casamento era apenas um contrato entre as famílias dos noivos. Em geral, e principalmente entre nobres, o casamento era negociado pelas famílias de acordo com seu interesse em aumentar a posse de terras, a riqueza e o poder, ou para fortalecer alianças militares. Os noivos não participavam desses acertos e, em muitos casos, só se conheciam no dia da cerimônia, a mulher com cerca de 12 anos e o homem com mais do dobro da idade dela. Geralmente, nas famílias nobres, só o filho mais velho se casava e os outros se tornavam membros do clero ou cavaleiros errantes. Vestuário medieval. As roupas e sapatos da época eram bastante volumosos e escondiam quase inteiramente o corpo, especialmente o da mulher.
As mais jovens até chegavam a revelar o colo, mas a igreja sempre desaprovou. Pode-se dizer que também já existia moda naquele tempo, com a introdução de novidades na forma de vestidos, chapéus, sapatos e joias, e etc. Vestuário básico das mulheres incluía roupa de baixo, saia ou vestido longo, avental e mantos, além de chapéus com formas de as mais variadas e exageradas na época. Cabelo preso identificava as mulheres casadas, enquanto as solteiras. As mangas e as saias dos vestidos eram bufantes e compridas. As mais ricas usavam acessórios como lecas e joias. Para os homens, o vestuário se compunha de meias longas até a cintura, culottes, gibão, uma espécie de jaqueta curta, chapéus de diversos tamanhos e sapatos de pontas longas. Os tecidos variavam de acordo com a condição social dos cavalheiros, o clima, a ocasião e o local. E a festa é o que não faltava, o ano inteiro, nas feiras e nas datas religiosas e profanas da Europa medieval. Tanto nos castelos quanto nas vilas, aldeias e cidades, em tempo de fartura, tudo era motivo para comer, beber e dançar, com fantasias, máscaras, procissões, muita alegria e até certos excessos. Os camponeses, apesar do sofrimento e da penúria, gostavam de festas, danças e músicas. Várias danças folclóricas europeias originaram-se de festas e danças populares medievais. Peculiaridades sobre a sociedade feudal, os servos e a gleba. Os mais humildes dos vassalos eram os servos da gleba, que, de tão humildes, não tinham vassalos, eram mais baixos degraus da sociedade feudal. Além de terem de levar a terra de seus suzeranos, davam-lhe o melhor das suas colheitas. Na guerra deviam estar ao seu lado, às vezes amando apenas com paus ou precárias lanças. Estavam sujeitos a prestar todo e qualquer serviço ao seu senhor. Não podiam casar, mudar de lugar, herdar algum bem, não tivesse a permissão de seu senhor. Moravam miseráveis choupanas nas próprias terras de seus suzeranos. A mulher na sociedade feudal era considerada um mero instrumento, máquina de criação e objeto de propriedade e posse exclusiva do marido. Seu amo é senhor. Não tinha qualquer direito, sequer de escolher seu futuro marido e quando queriam se casar. Hábitos. A higiene na Idade Média era o ponto fraco, tanto que possibilitou o alastramento de doenças que quase dizimaram com toda a Europa medieval, especialmente a peste negra, a peste bubônica, que exterminou quase 2/3 da população. Alimentação. Basicamente carne de caça, alguns animais domésticos e vegetais. Lazer. As diversões dos homens cavaleiros, suzeranos e servos eram em grande parte os duelos, as mulheres e cuidar dos filhos. Durante o período medieval, foram formadas expedições comandadas pela Igreja com o intuito de recuperarem Jerusalém dos muçulmanos e unificar o mundo cristão. Essas expedições ficaram conhecidas como cruzadas. Além de existir uma motivação religiosa, existia também motivações sociais e individuais. Os nobres tiveram sua participação com o intuito de obterem terras novas. Os camponeses fizeram parte das expedições em busca de uma vida melhor, e os reis ajudaram para ganharem mais poderes. Após as cruzadas, foi possível a reabertura do mar Mediterrâneo, e dessa maneira ocorreu o crescimento das cidades e dos centros comerciais.